Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês no nosso Palavra Encarnada. E hoje, dia 17, sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Galera, hoje nós estamos concluindo, amanhã se conclui o nosso querido Templo Comum, não é mesmo? Pentecostes chegando, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E a palavra de hoje para nós é uma palavra muito bela, por isso não se esqueça também de você pegar a palavra de Deus e rezar com ela. Não basta, você sabe bem, ouvir de Deus, ouvir sobre Deus, preciso conversar com Deus, ouvir da boca dele, ter intimidade com ele, não é mesmo? Por isso, meus irmãos, vamos escutar com atenção a palavra do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias aonde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levarão aonde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro ia glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse evangelho temos diversos elementos interessantíssimos. O primeiro, situando no espaço-tempo, eles estão à beira do mar da Galileia, onde Jesus prometeu que iria aparecer aos seus apóstolos, né? Maria Madalena anunciou: vão para eles, né? Vão para, o anjo pediu a Maria Madalena para anunciar para os apóstolos, vão para o mar da Galileia e lá Jesus aparecerá a vocês. Então eles estão lá, Jesus aparece na beira do lago, os apóstolos estão pescando, voltando à vida antiga. Quando eles voltam, tem outra pesca milagrosa, Jesus lembra do primeiro chamado deles, de Pedro especialmente, que foi uma pesca milagrosa. E ali, Jesus, depois de comer o peixe com eles, né, mostrando que o seu corpo ressuscitado não é um espírito somente, Jesus começa a conversar em particular com Pedro. E 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o amava. E fala na terceira vez que Pedro fica triste. Provavelmente aquela contrição, aquele arrependimento de: eu neguei Jesus 3 vezes. Eu neguei Jesus 3 vezes. E os padres da igreja mostram que essa passagem é como se fosse a grande reconciliação de Jesus com Pedro. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus mostra o seu amor reiteradas vezes a Pedro. Mas não somente um amor que Jesus dá, mas Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas realmente? E aquele coração contrito porque reconhece o seu pecado, é como se ele dissesse: eu te amo, Senhor, mas aumentar o meu amor. Assim somos eu e você, meu irmão, minha irmã, que sabemos que amamos a Deus, mas sabemos também quantas vezes o traímos, quantas vezes somos infiéis a Ele. E o amor de Jesus, que vem resgatar o nosso coração. Você, irmão acolhido, pode lembrar disso também, tantas vezes, quantas vezes o amor de Jesus veio ao teu encontro e te resgatou. Você que é membro de um grupo de jovem, você que é membro das famílias Lumen, lembrar quantas vezes o Senhor me resgatou, nas minhas infidelidades, nas minhas inconstâncias. O Senhor me resgatou, me chamou para ser um homem novo. Que belo, não é, meus irmãos? Esse amor gratuito, esse amor santificante de Deus. Pedro, tu me amas? No final do Evangelho, e Jesus fala reiteradamente: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E no final do Evangelho, Pedro, é verdade. Hoje tu te cinges e ama com o teu amor, vamos dizer assim, mas chegará um momento em que outros te cingirão e te levarão onde não queres ir. Jesus profetizando sobre o martírio de Pedro que iria acontecer. João
Provavelmente quando escreveu o Evangelho já tinha acontecido isso, o martírio de Pedro. Escreveu o Evangelho ali para o final do século I. Ele disse, olha, Jesus falava isso para indicar a forma com a qual Pedro iria glorificar a Deus, ou seja, a forma da morte de martírio de Pedro. E a tradição explica que Pedro, de fato, não queria morrer mártir, assim, no sentido próprio da palavra, né? Quando Nero incendiou a cidade de Roma, isso ali pela década de 60, 70, se não me falha a memória, né? 80, eu acho que foi isso. Pedro sabia que Nero ia armar uma cilada aos cristãos e ele, como chefe da igreja, foge. E a tradição da igreja explica que quando ele está saindo de Roma, Jesus aparece a ele com a cruz às costas, caminhando, entrando em Roma. E ele pergunta para Jesus, Quo vadis Domine, em latim, que quer dizer, aonde vais, Senhor? E Jesus responde, vou morrer mais uma vez por ti, Pedro. Pedro entende e volta para Roma, e lá em Roma encara o seu martírio, é crucificado. Não digno de ser crucificado como Jesus foi, pede, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E então crucificam ele de cabeça para baixo, e assim glorifica a Deus. Meus irmãos, chega um momento em que Pedro já não, tão possuído pela graça de Deus, que ele não só glorifica a Deus com o seu amor, mas glorifica a Deus com o amor do próprio Jesus. Que massa, que incrível, que extraordinário. Esse amor que é capaz de dar a vida pelos seus amigos. Pedro que dá a vida pela sua igreja. Uma outra coisa que, é claro, não é exegeticamente certo, não é isso que eu vou falar, não é de fato bíblico, né? Mas existe uma interpretação interessante. Pedro, tu me ama mais do que estes, né? Se a gente notar, Pedro diz que sim, ama Jesus mais do que os apóstolos. Nós encontramos um outro discípulo cujo amor também era muito grande, João, que é quem escreve esse evangelho. O discípulo a quem Jesus amava. E uma interpretação interessante é notar que Jesus tem diante de si aquele que ele mais amava, João, e aquele que mais amava a Jesus, Pedro. E quem Jesus escolhe para ser chefe da igreja? Não aquele que é o seu preferido, não aquele que ama, que Jesus ama mais, mas Jesus escolhe para ser o chefe da igreja quem? Aquele que ama mais a Jesus. Então, às vezes, a gente corre a tentação de no nosso dia a dia nos preocupar mais com os dons que Deus dá aos outros. Mas a gente olha para o Edwin, né? Um homem tão compromissado, que consegue multiplicar o tempo. Meu Deus, pode surgir no meu coração uma inveja. O Luiz, um cara calmo, que serve a Deus com diligência, mas nunca perde a paciência, né? Marquinhos, que mesmo trabalhando, tendo família, consegue dedicar tanto do seu tempo para a igreja. Então, e tantos outros homens e mulheres que dedicam a Deus. A gente olha tantos dons que Deus deu a ele e às vezes esquecemos de ver que, claro, cada qual com seu cada qual, como a gente diz, mas o mais importante é o nosso amor a Deus. E é precisamente pelo nosso amor a Deus, não pelos dons que o Senhor concede, que nós receberemos ainda mais graças. Quem é fiel no pouco, Deus confia mais. Então isso é muito belo, não é, meus irmãos? E por fim, um último detalhe dessa passagem muito incrível, Jesus fala, Pedro, agapesme, né? Seria, claro, uma tradução errada, né? Agapesme não existe, é só agapes, eu não sei como é que se pronuncia em grego, não é mesmo? Mas é Jesus perguntando se o amor de Pedro era ágape. Perguntando, Pedro, tu me amas com um amor ágape? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele responde, eu filote, né? Eu te amo com amor filia, que é um amor muito menor, que é um amor de amigo. O amor ágape é o amor de dar a vida. Jesus pergunta de novo, Pedro, agapesme, tu me ama com amor ágape? Pedro responde, eu te amo com amor filia. Em português fica a mesma coisa, Senhor, tu sabes que eu te amo, não é? Mas em grego é diferente. E por uma terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com amor filia? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filia. É quase como se Pedro tivesse, Senhor, aumenta o meu amor por ti. Então, essa pedagogia do amor de Deus, de mesmo se rebaixar, a se acomodar ao nosso amor, isso é belo, meus irmãos. Isso é incrível. Claro que Jesus
diminui, entre aspas, esse padrão do amor, não pela mediocridade, mas porque ele se rebaixa, para que transforme esse amor de Pedro, que ainda não é perfeito, num amor gigante, ao ponto, como eu falei, de Pedro um dia dar a vida por Jesus. Jesus também te pergunta, a mim e a ti, meu irmão, me ama com amor filia? Me ama com amor ágape? E nós precisamos responder a esse amor para que, pouco a pouco, nós possamos amar mais a Deus, se entregar mais, se doar mais, se consumir mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.